pelas partes, constar em ata, né? Então, passaremos aos interrogatórios em separado. Iniciando pela Cristiane do Carmo Teodoro. Então, a senhora conversou previamente, né, com seus advogados? Sim. Correto? Foi garantida a prévia reservada entrevista. No seu interrogatório, a senhora não é obrigada a responder. Se quiser ficar em silêncio, é um direito seu, não tem nenhum prejuízo. Lembrando que hoje, o juiz da causa é o conselho de sentença, tá? Então, Sim. no caso, são as julgadas que foram sorteadas, né, para compor o conselho de sentença. No caso, são as 7 juradas que hoje compõem o conselho de sentença. Em relação a esses fatos pelo qual a senhora foi pronunciada, né? Do dia 9 de junho de 2024, Rua do Valino Mantuan, Conjunto Ibicatu, próximo do número 72, que diz aqui que a senhora e o Aislan Teodoro, que é seu filho, teriam tirado a vida do Sidney Sião da Silva, seu marido, seu companheiro, né? Isso por motivo fútil, em razão de uma discussão que ocorreu momentos antes, após consumirem bebidas em um bar. A senhora gostaria de esclarecer, de contar sua versão? Na verdade, a gente começamos a beber de manhã. Tinha alguma coisa para resolver, fomos carpir uma data que eu tinha para carpir, voltamos, começamos a beber de manhã. Fomos lá para o bar da Nice, aí lá a gente toma uma cerveja lá, come uns negócios, o carro quebrou. Aí eu pedi para o meu filho, falei, Aislan, liga lá, pede para alguém vir puxar o carro, porque o carro não descia para casa. Aí foi onde a gente foi embora. Quando chegou em casa, eu desci do carro e brinquei com as meninas. Aí fui e falei com a Ione. Falei, nega, você tá aí fora? Ela falou, senta aqui para conversar um pouquinho com nós. Falei, já eu vou lá dentro. Quando eu entrei para dentro, ele já veio com um monte de pedra na mão. Bravo, que não ia sentar lá fora, porque o que eu ia fazer no meio das mulheres, mas só tinha as mulheres sentadas lá fora. E eu queria sentar um pouco lá fora com as meninas. A nossa discussão começou ali. Porque eu não podia ir lá para fora, que eu tinha que ficar lá dentro do quintal. Daí eu falei para ele, então, some daqui, vai lá para o seu sem terra. Aí a roupa que eu tinha lavado dele estava lá. Aí ele catou um isqueiro e queria pôr fogo na roupa. Eu falei para ele, você vai pôr fogo na roupa lá na rua, dentro do meu quintal, não. E joguei a roupa por cima do muro. Aí depois disso, nós começamos a discutir. Discute, um dá um tapa, outro dá um tapa. Aí meu filho veio e falei, não entre meio de confusão, não, larga isso para lá. Vai para casa, vamos parar com isso. Aí depois, quando eu vi, só vi os dois correndo, e eu entrei para o meio. Eu levei uma porrada, quando eu consegui levantar, já estava a confusão. Então, na verdade, fora disso, eu não vi mais nada, eu só vi depois. Daí eu vi que ele estava sangrando, eu fiquei lá, pedi ambulância, pedi para o meu filho sair, e falei para a Ione, se perguntasse, fala que foi eu. Aí a ambulância chegou, constatou que ele estava morto, não tinha mais o que fazer. Porque, na verdade, a gente estava discutindo. Mas mais disso, ver mais detalhe, doutor, não lembro. A senhora falou assim, se perguntarem, diga que fui eu. Diga que foi eu, sim, para defender meu filho. Seria para não incriminarem ele. Para não incriminar meu filho. Não sobrar para ele. Não sobrar para ele, e a senhora bom. Chegou a falar isso formalmente para alguém ou na delegacia? Não, falei só para a Ione. Na delegacia, a gente veio com o que realmente tinha acontecido. Que é o que a senhora está falando agora. Isso, é o que eu estou falando agora. A senhora estava há quanto tempo junto com o Sidney? 8 anos. Há 8 anos? 8 anos. Vocês chegaram a casar ou só moravam juntos? Só morava junto. E vocês tiveram filhos? Tenho um menino com 5 anos. Como chama? Antônio Miguel. Antônio Miguel. Quem cuida dele atualmente? Minha mãe. A sua mãe. E como que foi esse seu relacionamento? A senhora quer esclarecer em relação ao Sidney? O que não começa bem, Excelência, não termina bem. A gente se conheceu na rua, no boteco. Com pouco tempo de namoro, era ciúme, era briga. Eu não tinha espaço para dizer, eu vou no mercado, espera que eu te levo. Vou na casa da mãe, eu te levo. Na época que meu padrasto era vivo, os dois se desentenderam, meu padrasto falou assim, eu não quero ele no quintal. Então, ele parava o carro debaixo da árvore na frente da casa e dizia, eu não estou incomodando ninguém, então daqui eu não vou sair. Enquanto eu ficasse lá, ali ele estava. Então, assim, ficou uma relação de perseguição. Aí, como veio o Anthony, aí o motivo dele era o Anthony. Aí a gente ou estava junto por causa do Anthony, ou a gente largava. Era aquele larga e volta, gato e rato, sabe? Briga, briga, larga, volta, até que acabou nisso aí. Ali do dia, a senhora gostaria de especificar melhor como foi a questão da briga, motivo? É o que eu falei, não tem muito... Eu não lembro de muito detalhe, porque além de ter bebido, ainda levei umas cacetadas, não consegui ver muita coisa, eu não lembro de muita coisa.
E algum deles, ou o Aislan ou o Sidney, pegou alguma faca, alguma arma branca, algum outro tipo de instrumento? Ó, a última visão minha da discussão foi eu puxando o Aislan de cima do Sidney e a Ione me ajudando a tirar o Aislan de cima do Sidney. Então, quem pegou o que, onde pegou, não vi. Não chegou a ver com o Não. que o Aislan teria golpeado o Sidney? Não. E aí vocês esperaram chamar... Sim, eu pedi socorro, esperei o socorro, aí só depois que constatou que ele tinha falecido que eu saí de lá. Então, quando o socorro chegou, ele já tinha falecido? Já tinha falecido. Tinha falecido. O Aislan já tinha sido preso, processado, respondido algum processo? Nunca. Era tranquilo? A senhora quer falar sobre a conduta do seu filho, que é o O menino Correl? trabalhador, não se envolvia com confusão. Ele parou os estudos pelos últimos anos, mas sempre trabalhando, nunca mexeu em nada errado, nunca mexeu em nada dos outros. Eu sempre criei ele num ritmo que para ser homem. Certo. Se o nosso sobrenome não está valendo nada hoje na boca de ninguém, a gente não tem culpa do sobrenome. Mas eu criei um homem. Em relação ao Sidney, a senhora quer dizer algo a respeito da conduta dele, da vida dele? Sidney era uma pessoa muito trabalhadeira. O único problema do Sidney é quando bebia, aí se transformava. Aí eu bebia junto, ficava naquela situação. Ele com ciúme e eu braba porque o ciúme dele não tinha fundamento. Onde já se viu você ter ciúme da pessoa, da sua mulher, sentar no meio de mais 6 mulheres para conversar? Eu sou manicure, eu sou auxiliar de salão, eu trabalho com mulher. Agora, se eu enchesse a casa de homem, aí era outra história. Daí, no ponto de tocar as minhas clientes de casa, não tinha porquê. Não julgo nem a bebida, porque senão ela vai pegar prisão perpétua. Era um ciúme sem fundamento, porque daí chegou a ter ciúme das mulheres. Eu cortei vínculo com parte da família, as amizades que tinha, abandonei todas. A única parte da família que eu ainda tinha um vínculo maior era com a minha mãe. Porque nos outros lugares, casa de irmã, de primo, de tia, eu não podia ir, porque eles não aceitavam ele. Por questão do ciúme, bebia e começava a enxergar coisa que não tinha. Em relação a processo, a senhora quer informar se já respondeu algum processo? Sim, respondi, acho que há 14 anos, 15 anos, não lembro quantos anos tem isso. Fui absolvida. Teve um processo em tribunal do júri e foi absolvida. Em relação ao seu trabalho, à sua vida pessoal, a senhora gostaria de informar quantos filhos tem? Falou que trabalhava com manicure em salão, né? Isso, na minha casa, eu trabalhava em casa. Tenho 4 filhos, Aislan com 21, Gabriele com 20, Kayla com 17 e Anthony com 5 anos. A senhora mora aqui em Centenário do Sul há quanto tempo? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Veio da onde? Mato Grosso do Sul. Nasceu lá no Mato Nasceu Grosso lá. e com 14 anos veio para Centenário. Isso. Sua família toda está aqui em Centenário? O que sobrou, sim. Seu pai, né, que foi ouvido? Isso, ele mora comigo. Sua mãe, você tem irmãos? Tenho. Viviane Cristina, Anderson Matias e Aline Matias. Qual que é a sua formação? Estudou Não tenho informação. até que Trabalho série? rural, estudo até a 7ª série. Até a 7ª série. Sabe ler e escrever? Sei. A senhora quer dizer algo mais em sua defesa? Falar algo para juradas? Olha, eu falar que, infelizmente, se tivesse como eu falar que foi eu que fiz para tirar o meu filho dessa situação, eu abraçava com os 2 braços. Porque ele não merece. Um menino trabalhador, um menino honesto, um menino justo. Ele fez o que fez para me defender, porque eu não tinha coragem de matar uma galinha. Ele é um menino que tudo que falava com ele, desde pequenininho, criado ali, acuado, tudo que falava com ele, ele chorava, tudo que falava com ele, que ele chorava. Eu falava para ele, moleque, você tem que ser mais firme, ter uma postura. Nunca passou pela minha cabeça de ver meu filho numa situação dessa. Nunca passou na minha mente de ver o meu filho fazer uma coisa dessa. Então, assim, dizer que eu tenho culpa em parte, pode ser que eu tenha culpa, sim, pelo erro do casamento errado, da vida errada que eu vivia. Mas de ter provocado ou feito alguma coisa, não. A jurada tem alguma pergunta? Ministério Público? Tudo bem, Cristiane. Só faltou, Cristiane, você fazer o meia-culpa em relação à questão do bar, né? Porque você e o Sidney, vocês dois com uma criança de 4 anos, vocês vão 9 horas da manhã para o bar, né? Não, a gente bebeu em casa. Desculpa interromper o Mas senhor. em casa ou na rua, não importa, né? Que família, né? Que exemplo, já que você falou em exemplo do seu filho, que exemplo que você vai dar se você está consumindo álcool dentro da tua própria casa com uma criança de 4 anos e com outro de 15, eu não sei. Então, assim, começou daí.
Né? Começou daí. Sim. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente colhe lá na frente. Sim, só que se eu não bebesse com ele era pior, porque daí ele ficava bêbado sozinho e me atormentava Tá, sozinho. e quero deixar claro para você, tá? Porque eu estou aqui há 11 anos, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, a sociedade cobra de mim. E, assim, em 2022, eu vim aqui para pedir a tua absolvição. E hoje eu não vou pedir. Eu vou pedir com força a tua condenação, porque você tem responsabilidade nisso. A meu juízo, você tem responsabilidade nisso. Você que levou o seu filho para esse caminho, infelizmente. Sem mais observações, Excelência. A defesa. Cristiane. Consegue responder agora? Se acalma, dona Cristiane. Sei que é difícil essa situação aqui, reviver tudo isso. Obrigada. Tudo bem? Dona Cristiane, esse uniforme é da cadeia que a senhora está utilizando? A cor, sim, é padrão, mas esse aqui é particular que a minha mãe mandou para mim. Dona Cristiane, ao longo desse relacionamento que a senhora teve com o seu Sidney, a senhora foi agredida algumas vezes? Sim, tanto que fiz ocorrência, a gente veio parar no fórum, tinha medida protetiva. Era até recente a medida protetiva, quando tudo aconteceu. Então tiveram processos criminais contra ele pelos fatos. Sim. E quando a senhora veio até a justiça, a senhora foi tratada, foi sopesado contra a senhora esse fato anterior, que tanto foi debatido aqui? Ah, demorou bastante, porque só saiu o ano passado. Demorou que tanto bastante. parte da agressão foi com uma filha minha, ela acabou, as minhas duas filhas acabou saindo de casa porque eles não se davam, a minha filha menor. Quando saiu, ela já nem morava comigo mais. Ao longo desses anos aí de relacionamento, a senhora trabalhou fora? Podia trabalhar fora? Como era? Eu tentava, porque toda vez que eu estava num serviço, ele achava um empecilho, um motivo de confusão, e eu tinha que largar o serviço. Mas trabalhava mais em casa. E a senhora chegou a voltar aos estudos? Não, Até que série a senhora estudou? até a 7ª série. A senhora começou a trabalhar com quantos anos? 10 anos, Família carente para ajudar em casa? para ajudar em casa. Satisfeita? Alguma pergunta? Só esclarecendo, para complementar a defesa, a sua roupa tem alguma identificação? Não, essa aqui é particular. Particular, Não, então não você está é com da uma casa. camisa branca. Isso. Particular, a senhora pode vestir, Hã? pode vestir a camisa tranquilamente. Ah, lá dentro do presídio? Não, digo, para a senhora usar aqui, não teve nenhum impedimento. Não. Não, mas não tem questionamento sobre isso. Não, tá, Isso foi porque só- não vai alegar nenhum prejuízo depois, Não, de não, ver não, que ela não, não está não. uniformizada, Não, nada, não. né? Tá, então tá bom. Dona Cristiane, o seu pai que esteve aqui, ele tem quantos anos? 57. 57. Ele tem uma aparência de uma idade Avançada. mais avançada, né? Isso se dá a quê? Ele foi dependente químico, é alcoólatra, não tem sanidade mental, tanto que eu tenho a curatela dele, eu sou responsável legal por ele. Ah, sim. Ele não se lembrava os nomes, né? Não, se ele era não a sabe senhora nem, ou se era a sua nem a mãe, data né? de nascimento dele, ele sabe direito. Tá certo. Era só isso. Obrigado. A senhora quer dizer algo mais em sua defesa, desencerrar? Não. Não? Então, sem mais esclarecimentos, encerrado o interrogatório.
Aí deixa ela separada, José Lucas, para ouvir a Aislan, tá? Estou iniciando a gravação. Interrogatório de Aislan Teodoro. O seu nome o senhor pronuncia como Aislan? É, Aislan. Aislan. Isso. Então, Aislan, no seu interrogatório, né, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas. Se quiser ficar em silêncio, é um direito seu, não tem nenhum prejuízo. Ok. Se quiser esclarecer, exercer autodefesa, é o momento oportuno, tá? Lembrando que hoje, como está em plenário Tribunal do Júri, os juízes da causa são as senhoras juradas, né, que compõem o conselho de sentença, que estão aqui sentadas, tá? Ok. Conversou previamente, então, com os advogados, né? Já. Foi garantida a prévia e reservada entrevista. Você gostaria de esclarecer, contar a sua versão sobre o que teria ocorrido no dia 9 de junho de 2024, Sim, que teria vitimado o Sidney Sião da Silva? sim. Pode falar, então. Acordei, era às meio-dia, né? Quando trabalhava na Jaguar Frango, chego de madrugada, acordei, aí já tava bebendo. Aí chamaram eu para ir lá em cima, no bar lá da Nice. Fomos lá, tudo tranquilo até o momento, aí descemos embora. Deu umas horas da noite, nós tava bebendo lá, descemos embora. Aí chegamos lá, e a mãe foi cumprimentar as amigas dela lá, descemos as coisas do carro. Ele já começou com o ciúmeiro besta dele lá, saiu dentro de casa lá, xingando ela, gritando, querendo que ela fosse embora e tal. Né? E aí, todo momento, pedi, falei, ô, para com isso, pai, pra que isso aí? Por que essa ignorância? É, que eu não sei o que, xingando ela lá de vagabundo e tudo que é nome. Eu falei, rapaz, vai ficar xingando minha mãe, moço, para com isso. Aí tá, os dois entrou pra dentro, a mãe resolveu entrar pra dentro. Até que eu fui no portão, eu ia lá, eu tava brigando lá, discutindo lá, eu fui pedir pra Ione, falei, Ione, ajuda eu a separar os dois ali. Aí a Ione falou assim, não, é briga de marido e mulher, pai, deixa os dois aí. Eu falei, não, mas é minha mãe, como que eu vou deixar os dois? Tem lógica isso aí, né? Aí tal, consegui dar uma apaziguada nos dois ali, né? Um foi lá pra fora, o neguinho acabou entrando pra dentro. Aí minha mãe falou, não, entra pra dentro também. Foi onde que eu fui, entrei pra dentro de casa. Na hora que eu entrei, ele tava saindo com a espingarda, né? Ele tava saindo com a espingarda. Aí eu peguei uma faca que tava ali perto do canteirinho de casa ali, né? Que foi vendo o vídeo aí, eu acabei me recordando, que não recordava muito bem. Tinha bebido bastante já também no dia. Aí eu peguei a faca ali, o que eu vi tava com a espingarda, começou na luta corporal ali perto do portão. Acabei conseguindo tomar a espingarda dele, joguei lá pra fora e saí pra fora. Já que eu saí pra fora, ele saiu correndo atrás de mim. Aí eu fui, chutei a espingarda, onde minha mãe veio entrar pra separar. Minha mãe foi entrar pra separar, aí foi, deu um murro nela, e isso tava com a faca. Aí ele veio pra cima de mim, não, que ele veio pra cima de mim, acabei desesperando ali, não sabia muito o que fazer. Acabei desferindo um golpe de faca contra ele. Ele segurou em mim, caiu nós dois pro chão, começamos a brigar ali no chão ali. Aí o Ione veio, separou, entrou pro meio para separar e falou para mim, ó, sai fora, pai, você acabou de dar uma facada no cara. Eu olhei, fiquei meio desesperado, olhei lá no chão ensanguentado, fiquei meio desesperado e saí correndo. Eu desci lá para casa da minha avó lá e de lá eu também cheguei lá meio doido já, falei, vó do céu, pelo amor de Deus, eu acabei com a minha vida. De lá eu saí correndo também. Foi onde também, depois eu fui, vi uma cagada imensa que eu fiz, acabei com a minha vida, querendo ou não, né? A situação que eu tô hoje, a situação que minha mãe tá. Né? Fui, falei, não, vou fazer a coisa certa, né? Eu vou lá, vou dar meu depoimento, vou me entregar, fazer o que é certo, sou um cara de bem, né? Trabalhador, não quero isso pra minha vida, não. Você já tinha respondido algum processo alguma vez? Nunca. Primeiro processo. Isso. Você está com quantos anos? 21 agora. 21. Então, na época do fato, você tinha 20 anos de idade, 20 né? anos. Ano passado, em junho, né? Tinha 20 Isso. anos. Você tem filhos? Não, Não tem filhos. não. Você morava com quem? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento meu que tinha sido meio complicado, que eu tava casado e tinha voltado pra casa da minha mãe. Tá. Você chegou a ficar casado antes? Fiquei. Casou Casei no começo do ano. em cartório e Finalzinho. tudo mais? Não, Só foi morar junto. fui morar junto. Então, não tem filhos, chegou a morar junto com uma Oi? outra pessoa, né? O senhor não tem filhos, Isso. chegou a morar junto um tempo, aí o relacionamento não deu certo, você voltou a morar com sua mãe. Fui embora. Então, você morava junto com o Sidney? O Sidney, ele aparecia ali, né? Sempre minha mãe pedindo para ele ir embora, mas ele, bem dizer, morar, ele não morava ali, que ele tinha a casa dele, lá no acampamento. Ele tinha uma outra casa, então, no acampamento. É, que é a casa dele, que morar em casa, na verdade, quem morava só eu, minha mãe, meu irmão e meu avô.
E o seu avô. Isso. Então, seu avô que é o João, Isso. a sua mãe é Cristiane, Cristiane, meu irmãozinho, o Antônio Miguel. o Antônio Miguel. Isso. Tem quantos anos o Antônio? Agora eu creio eu que tá com 5. 5 anos. Você tem quantos irmãos? Mas fora eu, mais 3. Mais 3. Isso. Pode falar o nome dos irmãos e a idade? Gabriele tem 19, a Kayla tem 17 e o Antônio que eu acho que fez 5. Sim. Então tem 3 irmãos ao todo. Isso. E seu pai? Meu pai nunca conheci ele. Nunca conheci ele. Quando eu nasci, minha mãe falou para ele, abandonou nós, fugiu pro mundo. Conheço minha família tudo, né? Par de pai. Mas ele mesmo, falar que eu cheguei a conversar com ele, nunca conversei com ele. Nunca conversou com seu pai. Não. Você sabe só quem é? Só sei quem é. Ele é da onde? Bom, até a última vez que eu sabia, tá morando lá em Patrocínio, Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. E o senhor foi nascido aonde? Eu, Centenário. Nasceu Aqui. já aqui em Centenário. Isso. Sua mãe informou que ela veio do Mato Grosso, né? É, Mas você já nasceu então aqui em Centenário. nasci aqui. E o senhor trabalhou já com o quê? Estava trabalhando... Tava trabalhando na Jaguafranga, registrado. Tinha 6 meses que eu tava trabalhando lá, ia fazer 6 meses. 6 meses. Isso. Trabalhava do que na Jaguafrangos? Trabalhava na paletização, montando pallet para exportação. Faz o que esse serviço? Monta caixa de 10 kg de frango, monta elas no pallet, aí estrecha elas para mandar para exportação. Para exportação. Isso. Qual que foi seu estudo, sua escolaridade? Parei no 2º ano do ensino médio. 2º ano do ensino médio. Isso. Começou Parei a trabalhar com que idade? com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Isso. Para ajudar minha mãe, meio complicado em casa, né? Uhum. Aí, vendo aquela situação, eu falei, não, vou trabalhar. E minha mãe falou, tá bom, comecei a estudar de noite. Mas aí também, comecei a estudar de noite, aí chegava muito tarde de serviço, cansado. Eu vou parar por aqui também. O Sidney, o senhor considerava seu padrasto ou não? Você tinha alguma relação dele? Como ele não era casado com a minha mãe, não considerava, né? Nunca ele te educou, nunca te orientou? Não, Nada? nunca me deu uma palavra de apoio nem nada do tipo. Nunca te deu uma palavra Só de apoio? só crítica, que ela só sabia criticar os outros. Só criticava. Só criticava. E o senhor quer falar sobre o relacionamento da sua mãe e do... Eu cresci, Sidney, né? cresci vendo os dois apanhando. Ele batendo na minha mãe às vezes revidar, mas como que uma mulher vai revidar contra um homem? Não tem nem lógica isso aí. Né? Levava sempre a pior, já vi ele querendo atropelar ela de carro. Tanto uma vez eu estava lá em Santa Catarina trabalhando, minha mãe me ligou, falou, o neguinho tá querendo me matar aqui. Eu falei, meu Deus, mas que situação, manda embora. Eu falei, já mandei, já chamei polícia não faz nada. Desse jeito. Por aí foi indo, uns 5, 6 anos mais ou menos desse jeito. Quando eu estava com uns 15 anos que ele se juntou mais ou menos. Isso aí. E ali no momento, então, pelo que você alega, né, em sua defesa, que você teria tirado a vida do Sidney para se defender e para defender a sua mãe também. Isso. Seria tanto em defesa própria quanto em defesa da sua mãe. Se ele não tivesse sacado a espingarda e ficar gritando que ia matar, isso nada ia ter acontecido. Também não queria que chegasse nesse ponto, né? Porque é uma besteira que eu fiz, doutor. Acabei com a minha vida, querendo ou não, minha mãe está presa, tem um irmão de 5 anos, vai crescer sem o pai agora. Aí o que restou para mim fazer da vida? E o senhor só atacou o Sidney depois que ele pegou a espingarda? Isso. Então ele que começou, pode-se dizer? Ele que começou a confusão. Porque todo momento ali, eu estava tentando separar os dois para não ter mais briga. Porque eu não gosto de confusão, não. Eu gosto de ficar em paz, trabalhar, ter meu servicinho, ficar tranquilo. E ele já não, já gosta de beber, dar trabalho. Desse jeito, sempre foi assim. Aí até que minha mãe abriu uma medida contra ele, mas não resolvia nada. E desse jeito. O senhor quer dizer algo mais em sua defesa? Nossa, Quer declarar algo para as juradas? Então, o que eu fiz aí, fiz para defender minha mãe, e minha mãe não ajudou em nada disso aí. Né? Todo momento ela tentou separar. Né? Queria assumir a culpa para livrar o filho, né? Papel de mãe. Mas que nem eu falei para ela, quem errou foi eu. Ela não tem que pagar por uma coisa que eu fiz, né? Se alguém tiver que pagar, tem que ser eu, né? Ela. As juradas têm alguma pergunta? Você disse que você chegou a essa medida de esfaquear ele em legítima defesa, porque ele saiu com a espingarda. Com isso você pegou uma faca. Peguei uma faca. Então foi legítima defesa? Legítima defesa. A sua tese é que foi legítima defesa, né? Legítima defesa. É isso que ele invoca. Sem mais? Então, Ministério Público.
Tudo bem, Aslan? Bom dia. Bom dia. Então, você está dizendo que você foi mais diligente, mais rápido do que ele, porque ele estava com a espingarda na mão, então se ele quisesse... Você não entrou na luta corporal, né, doutor? De tanto que aí eu consegui acabar tomando a espingarda dele, mas ele continuou vindo pra cima de mim ali, foi onde que eu me desesperei. E acabei desferindo um golpe de faca nele. É porque se ele está com uma espingarda na mão, aí ele não atira em você, aí você vai e diz que pega essa faca e aí acaba... Acabamos entrando na luta corporal. Tá, mas se ele estava com a espingarda dentro da casa, por que ele não atirou em vocês dois, então, dentro da casa? Eu, na hora que eu vi, ele já estava com a espingarda na mão, nem sabia de onde que ele tirou aquela espingarda. É porque, assim, a minha postura aqui, a maneira de atuar, depende muito do que, né, você e a sua mãe, né, falaram, né? Então, eu estou perguntando para você de novo. Eu quero saber, porque, na verdade, eu entendo que você tem menos responsabilidade que a tua mãe, né? Porque ela que fermentou tudo isso aí. Não. Né? Não. Então, é a minha análise essa aí, tá? Então, eu quero saber de você. Como é que foi isso? Você viu a arma dentro da casa? Não, que nem eu já disse, eu nunca tinha visto a espingarda na minha vida. A espingarda estava caída lá fora na rua. Na hora que eu vi, estava na mão dele já. Foi onde que nós entramos na luta corporal, acabou voando lá para fora lá, e ele continuou vindo para cima de mim. Eu saí correndo dentro de casa, chutei a espingarda e ele continuou vindo para cima de mim. Na hora que minha mãe entrou para separar, ele deu a porrada na minha mãe, que minha mãe caiu no chão. Falei para ele, você está agredindo minha mãe, pai? E ele veio para cima de mim. Foi na onde que eu me apavorei ali, com a faca, e acabei dando a facada nele. Mas em nenhum momento eu queria que ele morresse, não, é doido? Deus me livre. O que aconteceu? Acabei com a minha vida. Mas olha só, tua mãe teve aí antes de você e disse que estava bebendo com ele dentro de casa, né? Você disse que chegou do trabalho e você percebeu que eles já estavam bebendo. Não. E aí vocês foram para a rua também continuar bebendo. Foi isso mesmo? Quando eu acordei. Quando você acordou, sim. Quando eu acordei, ele já estava bebendo. Perfeito. Eles. Ele já estava bebendo. Os dois. Chamaram eu para ir lá em cima junto com eles. E você foi? Fui. E continuou bebendo lá e estava pegando cerveja no bar? Bebi junto com eles lá em cima. Tá. E não percebeu que isso poderia não terminar bem? Não, estava tudo tranquilo. Tá, e antes disso, você não percebeu em falar para tua mãe, olha, vamos correr lá para casa da minha avó? Porque depois que ele estava na horizontal, você correu para casa da tua avó. E antes você não falou, mãe, vamos sair daqui. Não, eu ia lá no chão, falei, ué, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? E saí correndo. Então, que aí eu falou assim, rapaz, sai daqui. Aí eu saí correndo. Entendi. Assim, eu respeito você, eu vou sustentar a tua condenação, porque eu não posso tolerar, né, que as pessoas matem umas às outras aqui na comarca, eu não suporto esse tipo de coisa. Só Deus pode desligar o botão, né? Nenhuma pessoa pode se arvorar a fazer isso. Né? Então, saiba que eu vou tratar você com respeito, porque eu entendo que a sua mãe tem muito mais responsabilidade que você nesse fato horrível que a gente está tratando aqui hoje. Tá? Sem mais observações, Excelência. Defesa? Sim, Excelência. Aslan, bom dia. Bom dia. Aslan, em frente à residência, ali próximo ao veículo que está estacionado, nas imagens você está ali conversando com sua mãe e ela te pedindo para entrar, pelo que aparenta. É isso mesmo? O que está acontecendo ali? Isso, ela pede para mim entrar para tentar acalmar a situação ali, que eu já estava tentando acalmar a ex. Falou, não, vamos entrar para parar com tudo isso, vamos ficar em casa. E fomos onde que eu fui e entrei primeiro. Na hora que eu entrei, ele já estava com a espingarda na mão, porque eu vi ele vindo com a espingarda na mão. Aí eu se afastei perto do canteiro ali, acabei pegando a faca que estava ali e não entrou na luta corporal. Nas imagens você cruza com ele ali próximo da porta, acredito que dá acesso ao imóvel, é isso? Isso, que ele estava vindo lá de dentro, de casa. Você se afasta um pouco de lado, como se não tivesse acontecendo nada. Vou perto do canteiro e para olhar bem o que estava acontecendo, o que estava carregando na mão. Na hora que eu olho o que está carregando na mão, vejo ele com a espingarda. Você se abaixa, pega uma faca. Se abaixa, pega a faca e entra na luta corporal com ele para tentar parar com aquilo ali. O senhor toma a espingarda dele e arremessa para o meio da rua. Isso, e sai para fora de casa. Sai os dois correndo, no meio da rua ali, o que acontece? Você chuta? Parece um chute, alguma coisa acerta assim? Meu pé na espingarda ali e aí continua vindo para cima de mim. Aí minha mãe entra no meio para separar, ele dá uma porrada na minha mãe cai no chão. A pessoa que aparece no chão ali é sua mãe, então? É minha mãe. Nesse momento é o momento da facada. Isso é o momento da facada. Tá certo, da minha parte era isso. Bom dia. Bom dia. Era comum, então, a discussão entre eles? Desde quando os dois começou a ficar juntos. Todo momento ali que os dois estavam juntos ali,
Era só discussão, briga, onde até mesmo ele já chegou a relar monte na minha irmã. Que hoje em dia minhas irmãs já não moram nem em casa mais por causa disso. Que ele relou a mão nela, os pais delas também já não quis muitos aí, ela foi embora. E você já presenciou ele agredindo a sua mãe em outras oportunidades? Várias vezes. E geralmente essas discussões, assim, elas terminavam, ele saía de casa, ia para essa outra propriedade que ele ficava, como que era? Terminava quando minha mãe falava que ia chamar a polícia. Quando aí às vezes acabava descendo para casa da minha avó chegava lá, minha avó já chamava a polícia. Falava, ó, tá dando trabalho, tal. E assim, aí ele sumia lá para o acampamento, ficava lá um dia até a poeira baixar, depois voltava devagarinho. Ali, não sei o que, devagarinho, até acontecer tudo de novo. Aí chegava final de semana, bebia, acontecia tudo de novo. Ele ficava bonzinho, então, voltava para casa e daqui a pouco começava tudo de novo. Tudo de novo. E nunca tinha visto essa arma dele? Eu nunca tinha visto aquela arma na minha vida. Ele já tinha relatado para vocês, alguma vez mencionado que tinha uma arma? Não, nunca chegou a falar diretamente para mim, não. Então, assim, se ele não tivesse com aquela arma naquele dia, você acredita então que tinha tido aquela discussão, ele tinha ido embora para outra residência e tinha ficado tudo tranquilo, como era de costume? Tudo tranquilo. Cada um tinha ficado na sua, não tinha acontecido nada disso. Em nenhum momento eu ia querer fazer isso aí na minha vida. Deus me livre. Olha o tamanho da cagada que foi. Acabei com a minha vida, querendo ou não. E como que era o seu relacionamento com a sua mãe? Muito amor e carinho, né? Minha mãe me criou sozinha, né? O que eu posso ajudar ela, trabalho e ajudo ela. Trabalho para me ajudar ela, tentar viver um pouquinho melhor, né? É isso. Sempre foi bem apegado a ela, então? Sim, nunca fiquei longe dela. Satisfeito, Excelência. Obrigada. O senhor quer dizer algo mais antes de encerrar? Não, tranquilo. Só isso? Então, sem mais, encerrado o interrogatório. Aí você pode sentar ali novamente, tá? Para ir acompanhando o julgamento. Chama a Cristiane também. Então, em seguida, passaremos aos debates. Pelo horário, são 11h40, dá para fazer pelo menos do Ministério Público, né, antes da pausa para o almoço. Então, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação dos uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ou o silêncio do acusado ausente de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo, conforme o artigo 478 do Código de Processo Penal. Então, explicando só os presentes, né, que estão acompanhando aí as juradas. Então, agora nós vamos iniciar os debates, tá? Então, o Ministério Público terá um prazo legal para expor a tese dele. Tá? O prazo agora, como são 2 réus, é um prazo de 2 horas e 30 minutos. Ele não é obrigado a usar todo esse tempo, né? Mas é o prazo disponível ao Ministério Público pelo seu promotor de justiça para expor a tese de acusação. Terminado o Ministério Público, nós vamos fazer um recesso aí para o almoço, tá? A gente paga para almoçar. E aí, na sequência, a gente volta para a sequência dos trabalhos, que será o tempo de debates também, que é o mesmo prazo, pela defesa, né, pelos advogados de defesa. Podemos seguir, então? As juradas estão tranquilas? Aí a Cristiane e o Aslan vão acompanhando, tá? Se precisarem falar algo com os advogados, vocês estão ali perto. Em 3 de setembro de 2003, com 20 anos de idade na época dos fatos, natural de Centenário do Sul, bem como Cristiano do Carmo Teodoro, residente domiciliado na rua Dorvalino Mantuan, 82. E também a sua mãe, né, Cristiano do Carmo Teodoro, brasileira, nascida em 16 de maio de 1986, 38 anos de idade na data dos fatos, natural de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, pela prática do fato delitoso ocorrido no dia 9 de junho de 2024, 20 horas e 26 minutos, na rua Durvalino Mantuan, Centenário do Sul, imputando ao Aslan Teodoro e a Cristiane do Carmo Teodoro a intenção de matar o Sidney Sião da Silva, com golpes de faca. Foram juntados os laudos, certidão de óbito, a denúncia foi regularmente recebida em 5 de julho de 2024. Os réus foram citados e, ao final, foram pronunciados como incursos no artigo 121, parágrafo 2º e 2º do Código Penal. Isso em 5 de dezembro de 2024.
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul, sendo então designada a data para a sessão de julgamento 11 de abril de 2025, a partir das 9 horas. Sorteio de jurados, juntado o termo. Este é o relatório. Decisão do Tribunal do Júri. Quanto ao réu Aislan Teodoro, observando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, foi o réu submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito e o nexo causal, respondendo afirmativamente o primeiro quesito. Houve também o reconhecimento de autoria, afirmativamente o segundo quesito. Por fim, o Conselho de Sentença absolveu o acusado, Aislan Teodoro, votando afirmativamente quanto ao terceiro quesito. Então, Aislan ficou absolvido, prejudicados os demais quesitos. Em relação agora à ré Cristiane do Carmo, observando o devido processo legal e os princípios do juiz natural, foi a ré submetida a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca Centenário do Sul. Foi reconhecida a materialidade, mas em seguida foi negada a autoria, por maioria, 4 votos, restando prejudicados os demais quesitos. Portanto, o dispositivo, que é o resultado final. Assim, considerando a soberana decisão do egrégio Conselho de Sentença, julgo improcedente a denúncia na forma da pronúncia e absolvo os réus Aislan Teodoro e Cristiano do Carmo Teodoro, já qualificados das sanções do artigo 121, parágrafo 2º e 2º do Código Penal. Determina, então, o cumprimento das demais disposições do Código de Normas, da Igreja Corregedora Geral da Justiça, do Estado do Paraná. Considerando a absolvição dos réus, revoga a prisão preventiva e determina a expedição de alvará de soltura, colocando-os em liberdade, salvo por outro motivo não estiverem presos. Dou a presente decisão por publicada em plenário Tribunal do Júri e por intimados os réus, os defensores e o Ministério Público. Registre-se, oportunamente observadas as devidas formalidades legais e comunicações necessárias, arquivem-se. Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul, 11 de abril de 2025. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então, lida a sentença, expedido o alvará de soltura, ficam os réus absolvidos e liberados, tá? Consulto as partes se pretendem fazer uso da palavra ou interpor algum recurso. Não farei uso da palavra e não vou interpor recurso também, Excelência. Defesa. Também não, Excelência. Então, agradeço aos senhores julgadas a presença e o cumprimento do dever, também à escolta, aos policiais militares, a todos os presentes. Declaro, então, encerrada a sessão. Boa tarde a todos.